Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos iniciar a correção da semana 3 do Plano de Estudo Doutorado, volume 4, Geografia. A unidade temática, os cenários da globalização e fragmentação. Tema, industrialização brasileira. Número 1. Descreva sobre as características da industrialização brasileira, citadas abaixo. Industrialização tardia. Tardia porque os países da Europa se industrializou no século XVIII, começou ali pela Inglaterra, né? E o Brasil só veio a se industrializar no século XX. Por isso é considerado uma industrialização tardia. Então, resposta. Significa que a industrialização do Brasil, se comparado aos países desenvolvidos do século XVIII, começou a se industrializar quase 2 séculos mais tarde, no século XX. Letra B. Industrialização de substituição de importados. Significa que quando o Brasil sempre importava produtos e durante a Primeira Guerra Mundial, enfrentada ali na Europa, os países ficaram impedidos, né, de estar produzindo produto e exportando. Aí foi necessário o Brasil desenvolver uma política econômica para se industrializar. Então, industrialização para substituir o que eles compravam importados. Então, resposta. Consiste em produzir internamente o que antes era importado. Ocorreu na segunda fase da industrialização do Brasil, motivada pela Primeira Guerra Mundial na Europa. Letra C. Industrialização concentrada. Como o principal motivo de industrialização no Brasil foi o cultivo do café, e era em São Paulo e Rio de Janeiro que tinha maior concentração do cultivo do café, foi ali que começou a surgir investimentos em infraestruturas, né? O eixo Rio-São Paulo. Então, a industrialização do Brasil ficou bastante concentrada ali na região sudeste, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. Resposta. Está localizada onde se iniciou o processo de industrialização e a sua maior concentração, eixo Rio-São Paulo, ou seja, na região sudeste do Brasil. Industrialização dependente. Para aumentar o nível de industrialização do Brasil, foi necessário abrir as portas para a entrada de multinacionais, abrir as portas para o mercado externo, né, de capitais. Então, passou a ser uma industrialização dependente da tecnologia e dos investimentos estrangeiros. Resposta se refere à dependência tecnológica e financeira do Brasil em relação aos países mais desenvolvidos, dependendo destes para se industrializar. Compreenderam, gente? Hoje o Brasil é industrializado por quê? Porque existem muitas multinacionais instaladas aqui no Brasil, onde tem a sua matriz nos países desenvolvidos e as suas filiais aqui, certinho? Por isso, industrialização dependente. Próxima questão. Questão 2. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira a partir de 1930 teve origem nos lucros obtidos com a exportação de qual produto? Explique como era empregado esse capital. Já falei na questão anterior, o produto foi o café, né? A exportação de café gerou capitais que foram posteriormente investidos em infraestrutura, como construção de ferrovias e na aquisição de maquinário para as fábricas. Aqui é uma fotinha do período onde era a colheita do café, o crescimento econômico gerado pelo café e início que incentivou o processo de industrialização no Brasil. A questão 3. Quais as características socioeconômicas do Brasil no período de 1500 a 1808 que atrasaram o processo de industrialização do país? Gente, nesse período o Brasil era colônia, né? Que Portugal colonizava. E Portugal tinha uma grande dependência da Inglaterra. Então, tinha um pacto colonial onde o Brasil só poderia produzir suas mercadorias para Portugal e Portugal passava suas mercadorias para a Inglaterra. Portanto, a Inglaterra acumulou riqueza e tornou-se o primeiro país a se industrializar. E Portugal, devido ao pacto colonial, não permitia que o Brasil fizesse comércio com outras nações.
Resposta: nesse período, o território brasileiro era colônia de Portugal e estava sob domínio do Pacto Colonial, que permitiu ao Brasil ser fornecedor de matéria-prima e agropecuária à metrópole, ou seja, Portugal, e proibia estabelecer relações comerciais abertas com outras nações. Então, era diretamente ligada a Portugal e Inglaterra, o Brasil. Questão 4. Explique o que foi o plano de metas implantado pelo governo Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, e quais os seus impactos na industrialização e na economia brasileira. Juscelino Kubitschek quis promover um desenvolvimento econômico no Brasil que duraria 50 anos, ele queria fazer isso em 5 anos. Ele abriu bastante, houve um desenvolvimento econômico no Brasil, industrialização, porém aumentou a sua dívida externa, porque ele teve que fazer empréstimos ao FMI, abrir as portas para a entrada de multinacionais. Então, resposta: o plano de metas destinava investimentos para a infraestrutura, como construção de rodovias, energias e usinas hidrelétricas, e abertura da economia ao capital externo, com empréstimo ao FMI, Fundo Monetário Internacional, e a instalação de multinacionais no Brasil. Portanto, esse plano, que ficou conhecido como Desenvolver o Brasil 50 anos em 5, ampliou a industrialização do Brasil, mas aumentou a dependência em relação ao capital externo. Ok? Próxima questão. Questão 5. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, dentre outros fatores, primeiro, que o governo incentivou, construiu Brasília lá na região centro-oeste, para que houvesse deslocamento de pessoas e de indústrias para essas regiões e não ficasse só concentrada na região sudeste. Incentivou lá na Zona Franca de Manaus, para que as empresas pudessem pagar baixos impostos ou isenção de impostos e houvesse instalações de empresa. Hoje a Zona Franca de Manaus é uma área bastante industrializada. Então, foi através de incentivos fiscais, para que as indústrias começassem a se instalar em outras regiões do Brasil. Então, resposta. Vou começar da D. Globalização da economia, que por meio das privatizações e do desenvolvimento da atividade industrial em todo o território, não foi por meio de privatizações. Presença de sindicatos fortes no estado da região sul e sudeste, o que impede novos investimentos nas regiões, também não está correta. Elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nacional atraente para os novos investimentos industriais. Também não foi essa a questão. Ação do Estado, governo, que acabei de falar, por meio de incentivos fiscais e políticas de desenvolvimento regional. Exemplo, da Zona Franca de Manaus. Resposta correta, letra A. Aqui está o gabarito. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau!